Como empreendedor, meus dias eram frequentemente caóticos e sem parar. Quando eu finalmente fechava o laptop todas as noites, minha mente parecia ter corrido uma maratona. A única coisa que eu valorizava acima de tudo eram minhas noites tranquilas em casa. Minha casa em Fênix não era extravagante, mas era minha. Uma residência de 2 andares em um bairro suburbano que parecia seguro e previsível, até aquela noite de outubro. Até então, eu não tinha motivos para questionar essa sensação de segurança. Era uma quinta-feira, uma daquelas noites em que você se afunda no sofá, deixando o silêncio tomar conta de você. Eu havia terminado um longo dia repleto de reuniões com clientes e e-mails e não queria nada além de assistir a minha série favorita com uma taça de vinho. A casa estava silenciosa, aquele tipo de silêncio que você só aprecia quando está verdadeiramente sozinho. Eu não sabia o quão frágil era essa paz até por volta da meia-noite, quando estava considerando ir para a cama e meu celular vibrou. Não era uma ligação ou mensagem, mas uma notificação do aplicativo de segurança residencial. Alarme da porta dos fundos ativado. Minha primeira reação foi pensar que só podia ser um alarme falso. Esses sistemas eram notoriamente sensíveis, e não era a primeira vez que ele disparava sem motivo aparente. Abri o aplicativo, vi o alerta e, sem pensar muito, desativei o alarme. Provavelmente um pássaro ou algo assim, murmurei, convencendo-me de que não era nada. Subi para o quarto e me deitei, enquanto o som do ar-condicionado me embalava em um leve cochilo. Mas então ouvi um som abafado. Meus olhos se abriram imediatamente. A princípio, pensei que poderia ser o vento derrubando algo do lado de fora. Fênix não era conhecida por tempestades violentas, mas rajadas de vento eram comuns nessa época do ano. Prendi a respiração, tentando ouvir além do barulho do ar-condicionado. Então veio outro som, diferente, impossível de ignorar. Era como o arrastar de algo pesado pelo chão de madeira no andar de baixo. Meu peito apertou enquanto minha mente corria por dezenas de explicações racionais, cada uma menos convincente que a anterior. Levantei-me da cama e tranquei a porta do quarto silenciosamente. Minha mente disparava tentando decidir o que fazer. Eu tinha tomado precauções. Todas as portas e janelas tinham sensores. Meu celular estava conectado ao sistema de segurança. Eu mantinha uma arma na gaveta ao lado da cama. Mas nada disso parecia particularmente reconfortante naquele momento. A ideia de alguém dentro da casa era uma violação para a qual eu não estava preparado. Outro ruído, dessa vez mais agudo, como o som de uma cadeira sendo derrubada. Peguei meu celular e disquei 911. Sussurrei meu endereço para a atendente e expliquei o que tinha ouvido. Eles me garantiram que os policiais estavam a caminho. Acrescentei: por favor, diga a eles para não usarem luzes ou sirenes. Se alguém estiver aqui dentro, eles vão ouvir. O tom calmo da atendente era reconfortante e surreal ao mesmo tempo. Ela ficou na linha enquanto eu pegava a arma na gaveta e me posicionava no canto mais distante do quarto, com o telefone equilibrado no joelho. Cada segundo parecia uma eternidade. Os estalos e rangidos da casa agora pareciam sinistros, como se as paredes conspirassem contra mim. Ouvi passos leves na escada. Meu aperto na arma se intensificou, enquanto a adrenalina corria pelas minhas veias. Quem quer que fosse, não estava com pressa. Estava levando seu tempo. Eu mal conseguia respirar enquanto ouvia, minha mente criando imagens de quem poderia estar do outro lado da porta. Seria uma pessoa, mais de uma. De repente, os passos pararam. Silêncio. Aquele tipo de silêncio que é mais alto do que qualquer som. Então, um leve bater na porta do quarto. Não era agressivo, apenas um toque suave. Minha mão tremia enquanto eu apontava a arma para a porta, tentando não entrar em pânico. A voz da atendente ainda estava no meu ouvido, firme e tranquilizadora. Os policiais estão quase aí, disse ela. Um minuto depois, ouvi movimento do lado de fora. O som de portas de carro se abrindo e fechando, seguido por vozes abafadas. A polícia tinha chegado. O alívio tomou conta de mim. Houve uma comoção no andar de baixo, gritos, o som de algo pesado caindo no chão. Então, silêncio novamente. Finalmente, uma voz chamou: Polícia de Fênix. Está seguro sair? Abri a porta com cautela, ainda com a arma na mão, e saí para o corredor. Um policial me encontrou no topo da escada,
sua expressão séria, mas calma. Pegamos eles, disse ele. 2 homens. Eles estavam no andar de baixo quando chegamos. Minhas pernas quase cederam enquanto os seguia até a sala de estar. 2 homens estavam algemados no chão, com expressões sombrias. Um dos policiais explicou que eles haviam entrado pela porta dos fundos, que conseguiram destrancar de alguma forma. Disseram que acharam que não havia ninguém em casa, porque não havia carro na garagem, acrescentou o policial. Então, caiu a ficha. Eu tinha emprestado meu carro ao meu irmão naquela semana, enquanto o dele estava na oficina. Para aqueles homens, uma garagem vazia significava uma casa vazia. A polícia revistou a casa e encontrou um pé de cabra e braçadeiras plásticas na mochila dos invasores. Um policial me chamou de lado e disse: "Você fez tudo certo. Trancar-se no quarto e ligar para a gente provavelmente salvou você essa noite." O peso dessas palavras só me atingiu horas depois, enquanto eu estava sentado em um quarto de hotel, abalado demais para voltar para casa. Revi cada momento na minha cabeça: o alarme, a batida suave na porta, os passos lentos que destruíram qualquer sensação de segurança que eu tinha. Nas semanas seguintes, instalei um sistema de segurança reforçado, com câmeras de movimento. Mas, mesmo com todas essas precauções, ainda me pego deitado ou acordado algumas noites, tentando ouvir o silêncio. Por quê? Uma vez que você sente esse tipo de vulnerabilidade, ela nunca realmente te abandona. Estar sozinho à noite costumava ser um luxo, uma chance de escapar do barulho do mundo. Agora, é um lembrete de que a paz pode ser enganosa e que a segurança nunca é garantida. No dia em que meus pais decidiram fazer uma viagem de esqui no fim de semana, fiquei mais do que feliz em ficar sozinho em casa. Com 28 anos e cursando pós-graduação, atolado em pesquisas, a casa silenciosa no nosso bairro suburbano de Atlanta era o lugar perfeito para me concentrar nos estudos. Eles arrumaram as malas e acenaram um adeus na manhã de sexta-feira, deixando-me com as instruções de sempre. Não se esqueça de regar as plantas, trancar as portas. Claro, ficar seguro. Na primeira noite, me acomodei no sofá com meu laptop, uma pilha de livros e algumas fatias de pizza que sobraram. De vez em quando, o som de um carro passando ou de um cachorro latindo dava um pouco de vida ao silêncio. Quando fui para a cama, me sentia bem com o progresso que havia feito e animado para um fim de semana produtivo. Essa animação não durou muito. Na noite de sábado, eu estava na mesa da cozinha, cercado por anotações e tomando minha terceira xícara de café. A casa estava assustadoramente silenciosa, aquele tipo de silêncio que quase parece barulhento. Era quase meia-noite quando o telefone tocou. A princípio, não dei muita atenção. Nossa linha fixa raramente tocava nos dias de hoje, mas imaginei que poderia ser meus pais ligando para saber como eu estava. Atendi com um casual alô, mas fui recebido por nada além de silêncio do outro lado. Alô? Repeti, aproximando o fone do ouvido. Ainda nada, apenas o som distante de estática. Franzi o senho, desliguei e dei de ombros, pensando que poderia ser um número errado. Mas isso deixou uma sensação estranha, que me acompanhou pelo resto da noite. Na noite seguinte, estava concentrado nas minhas anotações quando o telefone tocou novamente. Desta vez, hesitei antes de atender. Alô? Perguntei, mais cauteloso agora. Um momento de silêncio, e então um sussurro. Eu posso te ver? Senti meu corpo inteiro gelar. Desliguei imediatamente e fiquei olhando para o telefone. Após um minuto de silêncio tenso, me obriguei a olhar pela janela. A rua lá fora estava vazia, exceto por um único poste de luz que lançava seu brilho pálido no asfalto. Mas então eu o vi, uma figura parada bem fora do círculo de luz, pouco mais do que uma sombra. Pisquei e ele havia desaparecido. Convenci a mim mesmo de que não era tão estranho quanto parecia. Talvez fosse uma brincadeira, algum adolescente entediado tentando assustar o bairro. Mas não consegui me livrar da tensão que tornou difícil me concentrar. Conferi as trancas 3 vezes antes de ir para a cama. Mas cada pequeno ruído na casa só aumentava minha ansiedade. A noite de segunda-feira trouxe um silêncio ainda mais perturbador. Me joguei no trabalho, tentando abafar o desconforto com música e cafeína. Por volta das 9 da noite,
Ouvi um som suave vindo da sala de estar, uma batida leve, como alguém tocando delicadamente no vidro da janela. Congelei, todos os músculos tensos. Veio novamente, um som leve, mas distinto. Minhas mãos tremiam enquanto me aproximava da origem do barulho. Espiei pela quina, mas a sala estava vazia. O som tinha parado. Então, justo quando comecei a relaxar, uma batida mais forte ecoou pela casa, desta vez na porta da frente. Peguei uma faca de cozinha e me aproximei do olho mágico, com cuidado. Quando olhei para fora, não havia ninguém lá. A luz da varanda iluminava um quintal vazio. O telefone tocou novamente, quebrando o silêncio. Peguei-o com força, meu coração disparado. Quem é você? O que você quer? Dessa vez, o sussurro veio mais devagar. Olhe na varanda. Meu corpo inteiro ficou tenso, me alertando para não olhar, mas a curiosidade falou mais alto. Espiei pelo vidro fosco da porta da frente, e por um instante, pensei ter visto algo se mover. Meu estômago revirou enquanto discava para o 911, explicando a situação para a atendente. Ela prometeu enviar um policial imediatamente. Quando a polícia chegou, a varanda estava vazia. Eles vasculharam a propriedade, mas não encontraram nenhuma evidência de alguém rondando. Um dos policiais sugeriu que talvez fossem crianças pregando uma peça. Concordei, fingindo acreditar, mas no fundo sabia que havia algo errado. A noite de terça-feira foi a pior. Por volta da meia-noite, vi novamente a figura de antes, parada sob o poste de luz. Mas algo estava diferente. Suas roupas e até o cabelo pareciam ter mudado. Apaguei as luzes e espiei pelas cortinas, observando enquanto ele ficava ali. Então, tão repentinamente quanto antes, desapareceu nas sombras. Uma hora depois, ele voltou. Desta vez, estava completamente diferente, um novo casaco, um gorro puxado até a testa. Ele estava mais perto da casa, seu rosto oculto pelas sombras. O telefone tocou novamente, mas eu não atendi. O som repetitivo parecia zombar de mim. Passei a noite toda acordado, muito assustado para dormir, segurando uma faca de cozinha e mantendo todas as luzes apagadas. Quando o sol finalmente nasceu, me senti exausto, mas aliviado. Abri a porta da frente para pegar um pouco de ar fresco e congelei no lugar. Espalhadas pela varanda estavam fotografias minhas. Cada foto tinha sido tirada através das janelas. Eu na mesa da cozinha, no sofá, na pia. Minhas mãos tremiam enquanto recolhia as fotos, minha mente inundada de perguntas. Quem as tirou? Há quanto tempo estavam me observando? Chamei a polícia novamente, desta vez entregando as fotos como prova. Eles ouviram meu relato e prometeram patrulhar a área com mais frequência, mas não havia muito que pudessem fazer sem um suspeito claro. Essa foi a última noite que passei sozinho naquela casa. Meus pais voltaram no dia seguinte e contei tudo a eles. Ficaram horrorizados e instalaram câmeras de segurança imediatamente. Já se passaram meses, mas a sensação de estar sendo observado não vai embora. Quem quer que fosse, não era apenas um brincalhão. Eles queriam que eu me sentisse vulnerável, que soubesse que podiam me observar sempre que quisessem. E esse é um medo que nunca vou esquecer. Quando você trabalha como bartender em um bar simples no centro de Austin, as noites são barulhentas, as gorjetas podem ser ótimas e o caminho de volta para casa geralmente é tranquilo e previsível, embora um pouco assustador nas primeiras horas da manhã. Naquela noite específica de outubro, quando meu turno terminou, eu estava exausto e pronto para voltar ao meu pequeno apartamento e desmaiar na cama. As ruas estavam quietas, perturbadas apenas ocasionalmente por uma buzina esporádica ou a música abafada que vinha de bares próximos. Peguei meu caminho habitual por algumas ruas secundárias, aproveitando o ar fresco de outono. Foi então que notei algo, uma máscara de palhaço deitada de frente na calçada. Era daquelas máscaras de plástico baratas que você encontra em lojas populares. Os olhos eram buracos escuros e o sorriso pintado era exageradamente largo. Por um segundo, pensei que alguém a tivesse deixado cair enquanto ia a uma festa de Halloween, mas quanto mais eu olhava, mais perturbadora ela parecia. Havia algo estranho em como ela estava posicionada, perfeitamente sob a luz de um poste. Dei de ombros, tentando ignorar o desconforto.
É só uma máscara, murmurei para mim mesmo, balançando a cabeça e mantendo o passo. Mas a imagem dela ficou comigo durante toda a caminhada de volta para casa. Na noite seguinte, fechei o bar novamente e comecei minha caminhada habitual de volta. Desta vez, ao me aproximar do meu prédio, congelei. Do outro lado da rua, alguém estava parado, usando exatamente a mesma máscara. Estava de frente para a minha janela. Meu apartamento ficava no segundo andar, então, a princípio, pensei que a pessoa pudesse estar olhando para outro lugar. Mas, enquanto alcançava a porta da frente e olhava para cima, percebi algo aterrorizante. Eles estavam olhando diretamente para a minha janela. A luz da minha sala estava acesa. Talvez seja uma brincadeira, pensei, tentando me convencer. Estudantes universitários ou alguém filmando um TikTok. Mesmo assim, senti os pelos da nuca se arrepiando. Apressei-me para entrar. Tranquei a porta e apaguei as luzes. Na segurança da escuridão, espiei pela janela. A figura mascarada ainda estava lá, imóvel. Depois de alguns minutos, ela se virou e foi embora. No dia seguinte, tentei me convencer de que estava exagerando. As pessoas fazem coisas estranhas no Halloween, pensei, mas parecia pessoal demais. Naquela noite, tentei esquecer o incidente e focar no trabalho. Foi um turno movimentado, típico de uma sexta-feira, e quando terminei, me sentia mais tranquilo. Porém, ao me aproximar do meu prédio, meu coração afundou. A figura mascarada estava de volta, parada no mesmo lugar, do outro lado da rua. Desta vez, segurava algo que parecia um caderno pequeno. Minhas mãos suavam enquanto eu lutava para pegar as chaves, tentando agir como se não tivesse notado. Dentro, tranquei a porta novamente, verifiquei-a 2 vezes e fechei as cortinas. Não consegui resistir, espiei por uma pequena fresta. A figura tinha se movido para mais perto, agora parada diretamente sob o poste de luz. Nas noites seguintes, o padrão se repetiu. Sempre que eu voltava para casa, a figura mascarada aparecia perto do meu prédio. Às vezes, ficava sob o poste de luz, outras vezes, mais perto da minha janela. Nunca se movia enquanto eu observava, mas sua presença era impossível de ignorar. Minha ansiedade crescia a cada dia. Comecei a olhar constantemente por cima do ombro durante minhas caminhadas de volta para casa. Uma noite, decidi pegar um caminho diferente. Pensei que, se eles não soubessem onde eu estaria, perderiam o interesse. Mas, ao virar a esquina da minha rua, congelei. A figura já estava lá, esperando. Ela inclinou ligeiramente a cabeça, como se reconhecesse minha tentativa de evitá-la. Foi então que notei algo novo. Estava segurando uma bolsa preta pequena. Pensei em chamar a polícia, mas o que eu diria? Alguém com uma máscara de palhaço está parado do lado de fora do meu apartamento. Eles ainda não tinham feito nada diretamente ameaçador, mas era claro que não eram apenas brincalhões aleatórios. Estavam esperando por algo. Por mim. Naquela noite, mal dormi. Sempre que começava a cochilar, ouvia ruídos baixos no corredor. Por volta das 3 horas, finalmente levantei e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas meu peito estava apertado de tanto medo. Então, quando me virei para voltar para a cama, ouvi uma batida lenta na porta da frente. Congelei, encarando a porta, esperando que ela fosse arrombada. Peguei meu telefone e disquei 911, sussurrando para a atendente. Expliquei a situação. Alguém está batendo na minha porta. Acho que é a mesma pessoa que está me perseguindo. A operadora me assegurou que os policiais estavam a caminho. Enquanto isso, sentei-me no chão, encostado na parede, longe da porta. As batidas continuaram por um tempo, então pararam. Tentei ouvir qualquer movimento, mas só havia silêncio. Quando a polícia chegou, a figura já tinha ido embora. Não encontraram sinais de arrombamento, mas os policiais descobriram algo arrepiante. A bolsa preta tinha sido deixada na minha porta. Dentro dela estava a máscara de palhaço. Mudei daquele apartamento na semana seguinte. Até hoje, não sei quem era ou o que queria. O proprietário instalou câmeras de segurança depois que saí, mas nunca acompanhei para saber se pegaram algo. Algumas noites, quando volto para casa tarde do trabalho, me pego olhando por cima do ombro,
esperando ver aquela máscara novamente. Quem quer que fosse, não estava apenas tentando me assustar. Eles queriam que eu soubesse que estavam me observando. E esse é um tipo de medo que nunca vai embora. Se você já trabalhou no turno da madrugada, sabe que é uma experiência estranha. O mundo parece diferente quando a maioria das pessoas está dormindo. Trabalho como apresentador de um programa de rádio noturno em Portland há cerca de 1 ano. Embora eu adore a liberdade de ser a única voz no ar, às vezes pode ser solitário. Mas a solidão é algo que você aprende a aceitar. Ou, pelo menos, era o que eu achava. Era uma noite fria de dezembro, daquelas em que a chuva gruda na jaqueta e o vento corta direto pela roupa. Cheguei à estação por volta das 23 horas, com minha habitual dose de cafeína em mãos, um energético. O prédio estava tão vazio quanto sempre, com as luzes fluorescentes zumbindo mais alto do que qualquer conversa que eu tivesse tido ali em meses. Meu programa começava à meia-noite, e a rotina era simples: tocar algumas músicas, comentar algo aleatório, atender ligações ocasionais. Bem tranquilo. Tudo começou normalmente. Toquei um pouco de rock indie, fiz umas piadas sobre o tempo e li uma notícia bizarra sobre alguém tentando roubar uma rena viva de um mercado de Natal. Tudo estava indo bem até que recebi a primeira ligação. Era pouco depois de 0h30 quando o telefone tocou. Ligações não eram incomuns, mas eram raras o suficiente para me deixar animado ao ver a linha piscando. Boa noite, você está no ar, eu disse, com meu tom habitual de sarcasmo. Nada, apenas estática. Alô, alô, tem alguém aí? Tentei novamente. A estática crepitou por um momento, e então a linha ficou muda. Revirei os olhos e segui em frente, achando que era só alguém discando o número errado. Isso acontece mais do que você imagina. Cerca de 20 minutos depois, o telefone tocou novamente. Dessa vez, hesitei antes de atender. Algo na estática da primeira ligação tinha ficado comigo, mas sacudi a cabeça e atendi. Você está ao vivo na KPLX, disse, tentando soar animado. Mais estática, mas dessa vez havia algo mais. Um sussurro, muito baixo para entender. Alô, se você está tentando falar conosco, talvez precise ajustar seu telefone ou falar mais alto. Falei, forçando uma risada. O sussurro ficou mais alto, apenas por um segundo. Ainda era ininteligível, mas o som fez minha pele arrepiar. A linha caiu. Coloquei o fone no gancho. Estranho, murmurei para mim mesmo e voltei à playlist. Tentei não pensar muito nisso, mas, toda vez que olhava para o telefone, uma sensação estranha de desconforto pairava nos cantos da minha mente. A terceira ligação veio às 1h15. Naquele momento, a estação estava silenciosa, exceto pela música que tocava no painel de som. Certo, disse ao atender. Você conseguiu minha atenção. O que quer? A estática estava lá de novo, mas mais baixa agora. E então, claro como o dia, uma voz sussurrou meu nome. Matt. Minha mão apertou o telefone com força. Quem é? Exigi. Minha voz mais dura do que eu pretendia. O sussurro veio novamente, dessa vez mais devagar. Matt, você deixou cair sua caneta. Congelei. Meu olhar foi direto para a mesa, onde, de fato, minha caneta estava no chão, exatamente onde eu a tinha deixado cair mais cedo. Minha mente disparou. Não havia como eles saberem disso. O estúdio estava vazio. As únicas janelas eram altas, no topo das paredes, e estavam cobertas com persianas grossas. Bati o telefone no gancho com força, meu coração batendo mais rápido do que eu gostaria de admitir. Quem quer que fosse, não estava adivinhando. Estava me observando. Na hora seguinte, não consegui me concentrar. Cada vez que tentava falar no ar, tropeçava nas palavras. Meus olhos ficavam vasculhando a sala, procurando câmeras ou alguma explicação para como o autor da ligação sabia o que eu tinha feito. Às 2h10, o telefone tocou novamente. Eu olhei para ele, querendo que parasse. Tocou 4 vezes antes que eu pegasse. Então, ouvi a estática, agora mais suave, quase como um sussurro. E então a voz falou de novo. Olhe lá fora. Meu sangue gelou. Por um momento, pensei em ignorar, mas a estupidez falou mais alto.
Peguei a lanterna na gaveta da mesa e fui para o saguão. As portas da frente eram de vidro, mas a chuva as tinha embaçado, dificultando a visão do lado de fora. Hesitei, então apontei a lanterna para as portas. Por um momento, vi apenas o reflexo distorcido do meu próprio rosto. Mas então, além do vidro, uma figura apareceu. Usava um moletom escuro, o rosto escondido pela sombra do capuz. Na mão, eu conseguia distinguir a forma de um telefone. Estava completamente imóvel, a chuva escorrendo pela jaqueta. Então, como se sentisse meu olhar, ergueu o telefone até o ouvido. O telefone do saguão tocou. Corri de volta para o estúdio, bati a porta atrás de mim e a tranquei. Meu peito arfava, os pensamentos eram um caos. Peguei meu celular e liguei para o gerente da estação, deixando uma mensagem frenética sobre alguém do lado de fora. Depois, liguei para a polícia. Quando os policiais chegaram, a figura já tinha ido embora. Eles vasculharam a área e revisaram as imagens das câmeras de segurança. O que encontraram fez meu estômago revirar. As câmeras captaram a figura parada do lado de fora da estação por quase 1 hora, andando de um lado para o outro, antes de finalmente parar na porta. Estava ao telefone o tempo todo. Quando os policiais revisaram as imagens novamente, notaram algo ainda mais estranho. Por volta da 1h15, no exato momento em que o autor da ligação mencionou minha caneta caída, a figura olhou diretamente para a câmera e sorriu. Tirei a semana seguinte de folga, alegando que estava doente. Quando finalmente voltei ao trabalho, pedi para mudar para o turno diurno. Não faço um programa noturno desde então. Quem quer que fosse, queria me mostrar que eu não estava tão sozinho quanto pensava. E essa é uma sensação que levo comigo toda vez que entro em um estúdio. Mudar para uma casa nova deveria ser um recomeço para minha família. Depois de meses procurando, finalmente encontramos uma charmosa casa no subúrbio que parecia perfeita. Ela tinha cômodos espaçosos, um belo jardim e um sótão acolhedor que eu achei que seria um ótimo esconderijo para mim e meu irmão mais novo. Mal sabíamos que esse sótão guardava segredos que virariam nossas vidas de cabeça para baixo. Desde o momento em que nos mudamos, estávamos todos animados com a mudança. Passamos os primeiros dias desempacotando, arrumando os móveis e explorando a vizinhança. Tudo parecia perfeito, mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. No início, eram incidentes pequenos, aparentemente insignificantes, que podíamos facilmente ignorar. No entanto, com o passar do tempo, esses incidentes se intensificaram, levando-nos a descobrir uma verdade aterrorizante sobre nossa nova casa. O primeiro acontecimento estranho ocorreu na nossa segunda noite na casa. Tínhamos acabado de jantar, e minha mãe pediu que eu levasse o lixo para fora. Quando fui em direção à porta da cozinha, notei que a porta do porão estava ligeiramente aberta. Eu me lembrava claramente de tê-la fechado antes. Ignorei, pensando que devia ter sido o vento ou meu irmão brincando. Alguns dias depois, eu estava no meu quarto fazendo lição de casa quando ouvi um barulho vindo do sótão. Pareciam passos. No começo, achei que fosse meu irmão, mas quando chamei por ele, ele respondeu da sala de estar, lá embaixo. Meu coração disparou ao perceber que poderia haver alguém no sótão. Corri para avisar meus pais, mas quando meu pai foi verificar, não encontrou nada fora do normal. Com o passar dos dias, os barulhos estranhos continuaram. Ouvíamos passos leves, objetos se movendo e até sussurros durante a noite. Meus pais nos garantiam que era só a casa se acomodando, mas no fundo, eu sabia que havia algo errado. Certa noite, acordei com o som de alguém remexendo na cozinha. Fui na ponta dos pés até lá, esperando encontrar meu pai fazendo um lanche da meia-noite. Mas a cozinha estava vazia. A porta dos fundos estava escancarada, e uma brisa fria enchia o ambiente. Rapidamente, fechei e tranquei a porta, minhas mãos tremendo de medo. As coisas tomaram um rumo assustador em uma noite em que decidimos fazer uma sessão de cinema em família. Estávamos todos na sala, assistindo a uma comédia, quando ouvimos um estrondo alto vindo do sótão. Meu pai pausou o filme, e todos ficamos em silêncio, escutando. O estrondo foi seguido pelo som de passos arrastados. O rosto da minha mãe ficou pálido, e meu irmão se agarrou a ela.
os olhos arregalados de medo. Determinado a descobrir o que estava acontecendo, meu pai pegou uma lanterna e foi em direção ao sótão. Eu o segui de perto, com o coração acelerado. Conforme subíamos as escadas, os barulhos ficavam mais altos. Chegamos à porta do sótão e meu pai a abriu devagar. O cômodo estava escuro e o ar pesado de poeira. Ele iluminou o ambiente com a lanterna, revelando móveis antigos, caixas e teias de aranha. Tudo parecia normal, até notarmos algo que fez nosso sangue gelar. No canto do sótão, parcialmente escondido atrás de um guarda-roupa velho, havia uma pequena cama improvisada. Consistia em um colchão desgastado, alguns cobertores e um travesseiro. Ao lado dela, havia uma pilha de latas de comida vazias e garrafas de água. Alguém estava morando no nosso sótão. Meu pai se aproximou para examinar o local. Havia sinais de atividade recente, pegadas frescas no pó, um cobertor ainda quente e uma lata de comida aberta. Chamamos a polícia imediatamente e eles chegaram em poucos minutos. Fizeram uma busca completa na casa e na área ao redor, mas não encontraram nenhum sinal do invasor. Garantiram que aumentariam as patrulhas na vizinhança, mas a ideia de alguém vivendo secretamente no nosso sótão nos deixou todos inquietos. Nos dias seguintes, a ansiedade tomou conta de nós. Não conseguíamos nos livrar da sensação de estarmos sendo observados e qualquer barulho nos deixava em pânico. Meus pais instalaram novas fechaduras e câmeras de segurança, na esperança de pegar o intruso se ele voltasse. Mas o medo persistiu, tornando difícil sentir-se seguro em nossa própria casa. Certa noite, acordei com o som de sussurros. Eram baixos, mas eu podia ouvi-los claramente no silêncio da noite. Fiquei imóvel, tentando decifrar as palavras. Os sussurros pareciam vir das paredes, ficando mais altos a cada segundo. Reunindo toda a coragem que tinha, levantei-me e segui o som. Ele me levou até a porta do sótão. Meu coração disparou enquanto eu ficava parado ali, ouvindo. De repente, a porta rangeu ao se abrir e uma figura emergiu da escuridão. Era um homem, seu rosto pálido e os olhos selvagens, como se não dormisse há dias. Eu gritei, e meus pais correram para fora do quarto. O homem disparou escada abaixo, mas meu pai o derrubou antes que ele pudesse alcançar a porta da frente. Chamamos a polícia, que chegou para prender o invasor. Descobrimos que o homem estava morando no sótão havia meses. Ele era um ex-inquilino que havia passado por dificuldades e não tinha para onde ir. Conhecia bem a casa e encontrou uma porta escondida que lhe permitia entrar e sair sem ser notado. Ele estava roubando comida e objetos pessoais, tentando sobreviver sem ser detectado. O incidente nos deixou profundamente abalados. Não podíamos acreditar que alguém estava vivendo em nossa casa, nos observando e se movendo sem ser visto. A polícia nos garantiu que o homem não voltaria, mas a sensação de violação e medo permaneceu. Meus pais decidiram vender a casa e se mudar para um novo bairro. Eventualmente, encontramos um novo lar, mas levou muito tempo para recuperarmos o senso de segurança. Aprendemos a importância de estar vigilantes e atentos, mesmo nos lugares que pareciam mais seguros, como nossa própria casa. A memória do dia em que nos mudamos para nossa nova casa ainda está clara, como se tivesse sido ontem. Era uma casa antiga, com trabalhos em madeira detalhados e uma varanda que dava a volta na casa, já um pouco desgastada pelo tempo. Minha família estava radiante com o charme e a personalidade que a casa oferecia, mas, no momento em que entrei, senti um arrepio inexplicável correr pela minha espinha. "Bem-vindos à sua nova casa!" exclamou o corretor, com sua voz ecoando pelos corredores vazios. Meus pais estavam eufóricos, já discutindo como iriam restaurar a casa e trazê-la de volta à sua antiga glória. Mas, enquanto eu estava ali, no grande hall de entrada, não consegui me livrar da sensação de que não estávamos sozinhos. A casa era tudo o que meus pais haviam sonhado. Minha mãe adorava os tetos altos e o trabalho detalhado nas molduras, enquanto meu pai estava animado com o grande quintal, onde poderia montar sua oficina. Eu, por outro lado, não conseguia ignorar o silêncio estranho que parecia envolver o lugar. As paredes pareciam sussurrar e o ar estava denso, como se algo invisível estivesse ali. As primeiras noites foram relativamente tranquilas.
Mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Começou com pequenos detalhes, um ponto frio no corredor, luzes que piscavam e o rangido das tábuas do assoalho quando ninguém estava andando sobre elas. Meus pais disseram que era só a casa se acomodando, mas eu não tinha tanta certeza. Em uma noite particularmente fria, eu estava no meu quarto tentando me concentrar nas tarefas de casa, quando o vento uivava lá fora e os galhos das velhas árvores de carvalho arranhavam minha janela. De repente, ouvi um leve estrondo vindo do sótão. Meu coração disparou enquanto eu ouvia atentamente, tentando me convencer de que era apenas um roedor ou o vento. No dia seguinte, decidi explorar a casa com mais calma. Quando estava investigando o escritório, me deparei com uma porta escondida atrás de uma estante grande e ornamentada. Estava disfarçada de forma inteligente. Se não tivesse ficado ligeiramente entreaberta, eu teria passado por ela sem perceber. A curiosidade falou mais alto e empurrei a porta, revelando uma escada estreita que levava a um sótão empoeirado. O sótão estava cheio de coisas velhas e esquecidas, móveis antigos, livros empoeirados e uma coleção de retratos estranhos que pareciam me seguir com os olhos. Teias de aranha pendiam das vigas e o ar estava pesado com o cheiro de madeira envelhecida e decadência. No meio daquela bagunça, encontrei um diário antigo. A capa de couro estava rachada e desbotada, e as páginas estavam amareladas pelo tempo. Não resisti e comecei a ler. Foi quando descobri o lado sombrio da casa. O diário pertencera a uma mulher chamada Eleanor, que morara na casa mais de um século atrás. Sua escrita falava de acontecimentos estranhos, desaparecimentos misteriosos e uma presença malévola que parecia assombrar o lugar. Enquanto lia, senti o cabelo da nuca se arrepiar. Eleanor descrevia ouvir passos durante a noite, ver figuras sombrias pelo canto dos olhos e sentir uma constante sensação de pavor. À medida que fui me aprofundando nas páginas, as atividades paranormais na casa se intensificaram. Eu acordava no meio da noite e via figuras sombrias no pé da minha cama, só para elas desaparecerem quando eu acendia a luz. Objetos se moviam sozinhos e minha família começou a ter pesadelos aterrorizantes, o que nos deixou todos muito assustados. Em uma noite, a tensão atingiu o ponto de ruptura. Estávamos todos na sala tentando nos distrair com o filme, quando as luzes começaram a piscar violentamente. A temperatura caiu repentinamente e pudemos ver nossa respiração no ar. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa e ouvimos passos correndo pelas escadas. Seguimos o som, os corações batendo forte, até chegarmos à porta do sótão. Ela estava totalmente aberta, e a escada que subia para a escuridão estava diante de nós. Meu pai, tentando ser corajoso, foi à frente com uma lanterna. Quando chegamos ao sótão, o feixe de luz revelou uma cena aterradora. Os antigos retratos estavam agora pendurados nas vigas, balançando suavemente, como se movidos por uma mão invisível. De repente, uma figura apareceu no canto do sótão. Era uma mulher translúcida, vestindo um vestido branco velho. Seu rosto estava distorcido em agonia e ela estendeu a mão na nossa direção, com a boca aberta em um grito silencioso. Minha mãe desmaiou e meu pai a puxou de volta para as escadas, enquanto eu o seguia, paralisado de medo. Nos trancamos na sala, abraçados no sofá. Os sons da casa rangendo e gemendo preenchiam o ar, e podíamos ouvir sussurros ao nosso redor. Parecia que a casa estava viva e estava irritada por termos perturbado seus segredos. Meu pai tentou nos acalmar, insistindo que havia uma explicação lógica para tudo. Mas, lá no fundo, sabíamos que algo sobrenatural estava acontecendo. O diário mencionava um evento trágico ocorrido na casa e não pude deixar de pensar se o espírito de Eleanor ainda estava preso ali, buscando vingança pelos males que lhe haviam sido feitos. Deixamos a casa naquela noite e nunca mais voltamos. Meus pais a colocaram à venda imediatamente, não dispostos a passar outra noite em um lugar que nos causará tanto medo. Mudamos para um apartamento moderno no centro da cidade, longe das memórias assombradas daquela casa antiga. Ainda tenho pesadelos com a mulher do sótão e a sensação estranha de estar sendo observado. A experiência deixou uma cicatriz permanente em nossa família e eu não consigo deixar de me perguntar se a casa ainda está de pé, esperando por seus próximos inquilinos desavisados para revelar sua história assombrada. Depois de tudo isso, frequentemente penso em Eleanor e na dor que ela deve ter sofrido.
Espero que, ao sairmos, de alguma forma tenha permitido que seu espírito encontrasse paz. Mas uma parte de mim sabe que, o que quer que tenha assombrado aquela casa, ainda está lá, esperando. Quando nos mudamos para nossa casa nova, eu estava animado com a mudança. Era um bairro tranquilo, perfeito para nossa família. As casas eram bem cuidadas e as ruas eram ladeadas por árvores antigas e imponentes. Nossa nova casa era uma charmosa de 2 andares com um grande quintal, onde meu irmão mais novo e eu podíamos brincar. Mal sabíamos que esse cenário idílico logo se tornaria o pano de fundo para uma das experiências mais aterradoras de nossas vidas. Nosso vizinho da casa ao lado era um homem mais velho chamado Sr. Higgins. Ele morava sozinho em uma casa um pouco mais deteriorada do que as outras do quarteirão. No começo, ele parecia um típico vizinho idoso. Acenava para nós da sua varanda. De vez em quando, conversava com meus pais. Mas, com o passar das semanas, seu comportamento foi ficando cada vez mais estranho. Tudo começou com pequenas coisas. Eu começava a ver o Sr. Higgins olhando para nossa casa pela janela, seus olhos nos seguindo a cada movimento. No começo, eu ignorei, achando que era apenas curiosidade inocente. Mas depois percebi que ele ficava do lado de fora em horários estranhos, simplesmente parado ali, nos observando. Era desconcertante, mas não pensei muito sobre isso. Afinal, ele era só um homem idoso. Uma noite, eu estava brincando no quintal quando percebi pegadas na terra que iam do jardim do Sr. Higgins até o nosso. As marcas estavam frescas e davam uma volta ao redor da casa, parando em cada janela. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que alguém estava andando em torno da nossa propriedade. Fui contar aos meus pais, mas eles garantiram que provavelmente era apenas um gato de rua ou algum outro animal. Os próximos dias foram tranquilos, mas a sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Uma noite, eu estava no meu quarto me preparando para dormir, quando ouvi uma batida suave na janela. Meu coração disparou enquanto eu puxava a cortina e via o Sr. Higgins parado ali. Gritei e meu pai correu para o quarto, mas, quando ele chegou, o Sr. Higgins já tinha ido embora. Meus pais decidiram confrontá-lo no dia seguinte. Eles foram até a casa dele e bateram na porta, mas não houve resposta. As cortinas estavam fechadas e a casa parecia escura e vazia. Era como se ele tivesse desaparecido. Eles chamaram a polícia para relatar o incidente, mas, sem provas concretas, não podiam fazer muito. Alguns dias depois, acordei com um barulho estranho. Era um rangido suave, como se alguém estivesse andando pela casa. Sentei-me na cama, tentando ouvir. O barulho parecia vir de baixo. Meu coração batia forte no peito enquanto eu descia cuidadosamente as escadas. Vi uma luz fraca piscando na sala de estar. Quando comecei a descer, vi uma figura se movendo no escuro. Era o Sr. Higgins. Ele estava dentro de nossa casa, revirando nossas coisas. Congelei, sem saber o que fazer. Nesse momento, ele se virou e me viu. Seus olhos estavam selvagens e ele começou a se aproximar de mim, murmurando coisas incompreensíveis. Eu corri para as escadas, gritando por meus pais. Eles saíram do quarto e meu pai pegou o taco de beisebol que guardava debaixo da cama. Conseguíamos ouvir o Sr. Higgins subindo as escadas, seus passos lentos e deliberados. Minha mãe chamou a polícia, a voz tremendo de medo. Nos trancamos no quarto dos meus pais, meu pai ficando de guarda com o taco. Ouvíamos o Sr. Higgins do lado de fora da porta, tentando entrar. Seu respirar estava pesado e dificultoso. Ele começou a bater na porta, gritando algo que não conseguíamos entender. Os minutos pareceram horas enquanto esperávamos a polícia chegar. Quando eles finalmente chegaram, ouvimos a porta da frente se abrindo com um estrondo, seguidos de gritos e o som de uma luta. A batida na nossa porta parou e ouvimos o Sr. Higgins sendo arrastado para fora, ainda murmurando para si mesmo. A polícia levou o Sr. Higgins sob custódia e revistou sua casa. O que encontraram foi horrível. Sua casa estava cheia de fotografias da nossa família, tiradas sem o nosso conhecimento. Havia anotações detalhadas sobre nossa rotina diária e itens pessoais que haviam sumido de nossa casa. Estava claro que ele nos observava há muito tempo.
A polícia nos informou que o Sr. Higgins tinha um histórico de doenças mentais e estava sem tomar os medicamentos. Ele tinha uma obsessão delirante pela nossa família, acreditando que éramos intrusos em seu bairro. As pegadas ao redor da nossa casa, as batidas na janela e a invasão foram todas tentativas dele de proteger seu território. A experiência nos deixou profundamente abalados. Já não nos sentíamos seguros em nossa própria casa, sempre olhando por cima dos ombros e verificando as fechaduras. Meus pais decidiram vender a casa e se mudar para um novo bairro, bem longe das lembranças do Sr. Higgins e de seu comportamento perturbador. Mesmo depois da mudança, o medo persistia. Eu costumava acordar no meio da noite, convencido de que ouvia passos ou via uma sombra passando na janela. Levou muito tempo para voltarmos a nos sentir seguros, mas as cicatrizes daquela experiência nunca cicatrizaram completamente. O incidente foi um lembrete arrepiante de que o perigo pode estar escondido nos lugares mais inesperados, até mesmo no conforto de nossa própria casa. No final, aprendemos que é importante confiar nos nossos instintos e estar atento ao que está ao nosso redor. O Sr. Higgins foi um lembrete de que, às vezes, as histórias de terror mais reais são aquelas que acontecem na vida real, bem ao lado de nossas casas. Meu nome é Bailey e meu parceiro, Kelly. Eu estávamos procurando a casa dos nossos sonhos há mais de um ano quando finalmente encontramos uma casa encantadora em um bairro tranquilo. Parecia que tudo tinha se encaixado. A casa era perfeita, com um lindo jardim, cômodos espaçosos e uma atmosfera aconchegante. No entanto, logo descobrimos que nossa casa perfeita tinha um passado sombrio e perturbador que nos assombraria de maneiras que nunca imaginamos. As primeiras semanas na nossa nova casa foram cheias de empolgação e alegria. Passávamos os dias pintando as paredes, arrumando os móveis e conhecendo os vizinhos amigáveis. Até organizamos uma festa de inauguração e tudo parecia estar indo maravilhosamente bem. Uma noite, depois de um longo dia de desempacotar, Kelly e eu estávamos sentados na sala de estar, tomando um copo de vinho. Era uma noite tranquila e estávamos desfrutando do conforto da nossa nova casa. De repente, ouvimos um forte estrondo na porta da frente. Sobressaltados, trocamos olhares preocupados. Quem será a essa hora? Kelly sussurrou, com os olhos arregalados de preocupação. Eu me levantei e me aproximei cautelosamente da porta. O barulho continuou, mais insistente dessa vez. Olhei pelo olho mágico e vi um homem desarrumado parado em nossa varanda. Suas roupas estavam sujas e seus olhos estavam selvagens de raiva. Abra a porta. Ele gritou, com a voz trêmula de fúria. Essa é minha casa. Vocês não têm direito de estar aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Quem é você? Eu perguntei através da porta. O que você quer? O rosto do homem se contorceu de fúria. Eu sou o dono dessa casa. Vocês precisam sair agora. Eu me virei para Kelly, que estava atrás de mim, com o rosto pálido. Chama a polícia? Eu sussurrei. Enquanto Kelly discava o 190, o homem continuava batendo na porta, gritando palavrões e exigindo que o deixássemos entrar. Meu coração acelerava enquanto tentava manter a calma. A polícia chegou em minutos e o homem ainda estava lá, gritando e batendo na porta. Os policiais rapidamente o prenderam e o levaram para a delegacia. Eles nos garantiram que estávamos seguros e que investigariam a situação. Depois que o homem foi levado, nos sentamos com os policiais para conversar sobre o que havia acontecido. Eles explicaram que o homem, chamado Greg, tinha um histórico de doenças mentais e que havia morado na nossa casa antes. Ele havia sido despejado meses antes de comprarmos a propriedade e estava sem teto desde então. Greg acreditava que a casa ainda era dele e que nós éramos invasores. Os policiais nos aconselharam a instalar medidas de segurança adicionais e a contatá-los imediatamente caso Greg retornasse. Apesar das garantias da polícia, Kelly e eu não conseguimos tirar da cabeça o sentimento de insegurança. Instalamos trancas extras nas portas e janelas, colocamos câmeras de segurança e até adotamos um cachorro para proteção adicional. Mas o medo persistia. Alguns dias depois, fomos acordados pelo som de passos do lado de fora da janela do nosso quarto. Peguei a lanterna e me aproximei cautelosamente da janela. Meu coração batia forte no peito enquanto olhava para o escuro.
Vi uma figura sombria espreitando ao lado da casa. Era Greg. Ele estava ali, parado, olhando para a nossa janela, com os olhos cheios de raiva e desespero. Rapidamente apaguei a lanterna e sussurrei para que ele chamara a polícia. Ficamos em silêncio, torcendo para que ele não tentasse invadir a casa. A polícia chegou rapidamente e prendeu Greg novamente. Dessa vez, nos garantiram que ele seria levado para uma instituição onde poderia receber o tratamento necessário. Mas o dano já havia sido feito. A sensação de segurança que havíamos sentido na nossa nova casa havia se quebrado. O incidente com Greg deixou uma marca duradoura em Kelly e em mim. Não nos sentíamos mais seguros em nossa própria casa, sempre tensos e vigilantes. Cada rangido da casa, cada movimento lá fora fazia nossos corações dispararem. Tornamo-nos prisioneiros da nossa própria casa, sempre olhando por cima dos ombros, temendo que Greg retornasse. Procuramos apoio com nossos vizinhos, que foram compreensivos e se solidarizaram. Eles compartilharam suas próprias histórias de encontros com Greg e ofereceram ajuda. Era reconfortante saber que não estávamos sozinhos nessa situação, mas isso não apagava o medo que havia se instalado em nossos corações. Kelly e eu pensamos em nos mudar, mas a ideia de começar do zero em outro lugar nos parecia assustadora. Havíamos investido tanto para fazer aquela casa nosso lar e não queríamos deixar o medo nos fazer sair. Em vez disso, decidimos tomar medidas proativas para recuperar nossa sensação de segurança. Entramos para um grupo de vigilância do bairro e fizemos aulas de autodefesa. Investimos em sistemas de segurança mais avançados e até começamos a conhecer os policiais locais. Aos poucos, começamos a reconstruir nossa confiança e sensação de segurança. Com o tempo, as memórias daquelas noites aterrorizantes começaram a desaparecer. A experiência nos aproximou, fortalecendo nosso vínculo e nossa determinação de proteger nossa casa e um ao outro. No final, conseguimos recuperar nossa paz e segurança. Nossa casa, antes um lugar de medo e ansiedade, se transformou novamente em um refúgio. Mas nunca esqueceremos a noite em que nossa casa dos sonhos virou um pesadelo e fomos lembrados da fragilidade da segurança e da importância da vigilância.